Bom dia a todos. E que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, anjos de guarda. Agradecer a recepção amorosa aqui da Fraternidade Espírita Irmã Maria. Agradecer a presença de todos os encarnados, todos os desencarnados, enfim, que possamos então, nessa manhã, estudar e nos ligar a Deus. Só essa preparação me parece já suficiente, para que nós realmente estejamos, porque a gente sabe que Deus está em tudo e em todos. E a gente então tem as lições que nos chegam através do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui representando a USA, União das Sociedades Espíritas, que, como todos sabem, tem utilizado o Evangelho segundo o Espiritismo durante todo esse ano, uma homenagem pelos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, no último final de semana tivemos o encerramento da Semana Espírita de Santo André, e que também teve como tema 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de esclarecimentos e consolações para o bem da humanidade. E nós até tivemos algumas exposições que fizeram essa nossa ligação com Deus, a exposição que nos falou quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do Pai. Tivemos também o encerramento, quando nós tivemos palestras falando sobre a evolução da humanidade e a presença de Deus e Jesus a nos mostrar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, como referência, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27. Pedi e obtereis. Jesus, quando trouxe-nos o Sermão da Montanha, ele nos trouxe aquela rota, para realmente nos aproximar cada vez mais de Deus. E ele dizia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória, que o resto vos será dado por acréscimo. Ou seja, nós devemos então ter essa prioridade, e nós devemos nos ligar a Deus durante todo o nosso dia, e principalmente, é claro, ao dormirmos, ao acordarmos. Esses dias, desse final de semana, ontem nós tivemos aí as pessoas fazendo aquelas brincadeiras, do Halloween, que não é, lógico, uma festa assim brasileira, mas que todos parece que se envolvem nisso. Mas é uma forma de buscar esse mistério, essa mistificação, essa coisa sobrenatural. Hoje é considerado o dia de Todos os Santos e amanhã o dia de Finados, o dia dos mortos. Mais uma forma também de nós sabermos que Deus está presente em tudo e em todos, vai sempre nos auxiliar e auxiliar aquelas pessoas que partiram antes de nós, trazendo logicamente alívio, conforto para todos aqueles que de uma forma ou de outra anteciparam-nos nessa viagem. Ligar-se a Deus, a gente pode dizer que religião seria o religar-se a Deus, Todas as tradições religiosas, todas elas têm essa conotação de fazer a gente se aproximar mais de Deus, essa volta para Deus, Nós, como filhos pródigos, nós retornamos a Deus. E Deus amoroso sempre vai nos receber de braços abertos. E a gente vai perceber também a presença da mensagem de Jesus em todas essas tradições religiosas, Podemos lembrar de qualquer religião, hinduísmo, islamismo, budismo, todas elas vão nos mostrar realmente essa presença de Deus nos chamando, Aqui no Brasil, que nós temos assim, o catolicismo, o protestantismo, aquelas regiões mais ortodoxas, o espiritismo, inclusive, a gente vai perceber que nós buscamos, então, aquela fé que Jesus pede de nós,
Vós sois deuses, tudo o que eu faço vós podeis fazer e muito mais, mas ele pede de nós o raciocínio, aquela fé alicerçada na razão. Eu me recordo, eu trouxe até um livro de Joana de Ângeles, em que ela fala, rejubila-te em Deus. Rejubilar é alegrar-se muito. E tem duas mensagens aqui, a primeira, quando fala rejubila-te em Deus, e uma outra quando fala da psicologia da oração. É claro que lá, no Livro dos Espíritos, nós já aprendemos, né? O próprio Kardec, quando foi fazer a pergunta, ele fez de uma forma inteligente. Que é Deus? Deus é a inteligência, a resposta dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Como nos mostrar que é realmente esse ser que trouxe, que criou tudo, né? E Joana de Ângeles, há muito tempo atrás, na década de 60, quase 70, ela lançou um livro chamado Espírito e Vida. E naquela época, ela citou uma frase do filósofo inglês chamado Thomas Hardy, onde ele dizia assim, o homem moderno perdeu o endereço de Deus. E foi na mesma época que Einstein também dizia que o universo vivia sempre em expansão. E a gente vai perceber que hoje, nas mensagens que ela nos traz, ela já nos fala de uma coisa assim, em que a física, a ciência, já comprova essa existência de Deus, né? A física quântica, enfim, tudo que nos chega sempre vai nos mostrar. Aliás, essa semana mesmo nós tivemos uma mensagem de Orlando Noronha, onde ele dizia das colocações do Papa Francisco, quando ele falava sobre as teorias do Big Bang, né, e da evolução do homem, quando ele dizia que não contradizem nada o que está lá na Bíblia, em Gênesis, né? Aliás, comprova realmente essa necessidade da existência de Deus, esse ser superior. Então, nós estamos realmente sempre ligados a Ele, e Ele nós, porque Jesus, quando Jesus falou, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória, que todo o resto vos será dado por acréscimo, então Ele já estava dizendo que esse Deus está dentro de nós. E aí a gente percebe essa necessidade da gente estar sempre ligado a Ele. E a gente vai perceber que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Kardec já fez algumas colocações assim, que nos ajudam de alguma forma entender essa nossa ligação com Ele, né? Quando ele fala da eficácia da prece, muitas pessoas falam assim, mas para quê? Se Deus é todo onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, para quê? A gente vai orar, vai pedir. Mas na realidade a gente sabe que na oração nós podemos louvar, pedir e agradecer. Invariavelmente a gente está sempre pedindo. A gente não consegue, né, ainda ter essa adoração com a divindade. No passado, a gente sabe que a gente vivia, né, entre holocaustos, entre determinados tipos de adoração, porque a gente ainda estava caminhando, evoluindo, né? Mas o tempo já passou. E hoje a gente vai perceber que nós devemos, então, e percebemos, né, que todos nós estamos ligados, né, conectados mentalmente, né? E essa conexão com Deus, ela é mais fácil do que se imagina. Hoje, no mundo moderno, a gente percebe que nós temos tempo para tudo, praticamente, né? Estamos sempre ligados, conectados, né? Com a internet, com as redes sociais, e a gente tem que ter essa ligação também com Deus, com esse ser supremo, né? E nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. As colocações de Jesus eram sempre para que a gente tivesse essa força. Agora, quando ele fala esses imperativos, pedi, buscai, batei, o que ele pede de nós? Ele pede que nós façamos algo também. Nós temos que agir, temos que ter ação, temos que buscar, né? Quando a pessoa vai pedir alguma coisa, ela tem que sair daquela condição de egoísmo, né? De orgulho até, para pedir, para buscar. Eu me recordo que no livro Nosso Lar, André Luiz, depois de passar muito tempo lá nas regiões umbralinas,
ele em dado momento, ele foi resgatado pelas equipes socorristas, né? Estava ali, não sei se era o ministro Clarencio ou quem era que estava do lado dele, e ele foi reclamar. Puxa, mas eu chorei tanto, orei tanto, rezei tanto e não acontecia nada. Não via nenhuma luzinha, nada, não acontecia nada. Aí então o mentor falou para ele assim: André, no dia que você orou e chorou com toda a sua alma, seu choro era diferente. Mas não te esqueças, André, que quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a meio caminho da realização. Mas para isso é preciso atender 3 requisitos. Primeiro, querer. Segundo, saber querer. E terceiro, merecer. Ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. E então aí ele percebeu essa necessidade de nós também. É por isso que quando Jesus fala, ajuda-te, né? Ou seja, se buscar e achareis, é o mesmo que ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, é a lei do trabalho, a lei do progresso que está presente. Porque na realidade, se nós também, como Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais, nós também temos que ser ativos, atuantes, né? E coparticipadores na obra do Criador. Agora, esse capítulo também nos fala da condição da prece, fala-nos da ação da prece, que está sempre na transmissão do pensamento, ou seja, quando ele diz assim, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então nós vamos sempre elevar o pensamento, né, para chegarmos a Deus. Quando nós falamos da modernidade, da física quântica, enfim, de todas as ciências, realmente, porque no passado sempre houve esse antagonismo entre religião e ciência. Mas a gente percebe que depois do Espiritismo, Kardec conseguiu fazer com que houvesse essa união, as duas asas da sabedoria chegando para nós, né, para que nós pudéssemos realmente nos aproximar mais de Deus. Então, nós temos que elevar o pensamento. Tudo é energia, tudo é vibração. Aliás, eles falam assim, a gente fala normalmente fluido, né? Nós temos o fluido cósmico universal. Já Paulo de Tarso, ele dizia, em Deus nós nos movemos e existimos. Ou seja, estamos todos mergulhados nesse fluido universal. E a nossa manifestação, né? Como o próprio som, né, se propaga, só que ele tem essa limitação do nosso planeta, essa nossa busca de Deus, nós podemos ir muito mais. E a gente sabe que a gente faz essa nossa vibração, essa preparação, inclusive, para nos ligar aos espíritos que nos auxiliam, né, estão, de alguma forma, em planos em níveis mais elevados, eles estarão sempre intercedendo por nós todos, não? Então, louvar, pedir e agradecer, e a transmissão do pensamento, e essa nossa elevação de pensamento. Aí eu me recordo lá da Semana Espírita, quando nós tivemos, no encerramento, em que esteve presente o irmão Tiago, lá de Araxá, e na parte musical que ele utilizou, que a música, como nós ouvimos também agora há pouco, faz com que nós nos elevemos, né? A vibração, a sintonia faz com que nós realmente saiamos daquela condição e nós consigamos realmente ter mais concentração. E foi colocado algumas músicas muito lindas, né? Como Cascata de Luz e aquela música que nós ouvimos do Roberto Carlos, né? Quando eu quero falar com Deus, que é muito inspirada, né? E ele diz que, na realidade, essa ligação com Deus é mais simples, né? Não há necessidade de termos orações ou alguma forma, alguma coisa, né? Ele diz assim, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo, né? Quer dizer, olha só como que é, né? É essa necessidade, realmente, nós percebemos, como Jesus falou, Deus é o Pai. O Pai amoroso, né? Deus é amor, Deus é o Pai. E a gente se lembra até daquelas historinhas, né? Tem muitos contam várias histórias dessa maneira. Porque quando a gente está numa casa espírita, a gente começa a participar, começa a se envolver. Vai chegar uma hora que a pessoa vai chegar para você,
dá para você fazer a prece inicial, ou dá para você fazer a prece final, aí a pessoa para assim, dá um branco, né? A pessoa fala, mas que agora? O que eu vou falar? Como que eu vou dizer? Porque a gente sabe que nós todos somos, né, inspirados, né, intuídos pela espiritualidade, mas nessa hora a gente fica assim, com aquele... algo em nós modifica tudo e a gente fica assim com aquele receio, né? O que vamos falar? Aí a gente se lembra daquelas historinhas que contam, né? Daquela história do Zé, quando ele dizia, oi Jesus, é o Zé, né? Ele todo dia na igreja entrava, não passava nem um minuto, ele saía, todo dia ele ia. Aí uma pessoa da igreja lá, o sacerdote, ou não sei quem foi, ficou assim, curioso, falou assim, mas eu vou perguntar, o que esse homem faz todo dia, né? Que ele fica tão pouquinho, né? Aí ele foi lá perguntar, ele falou assim, não, sabe o que é? Que eu não sei, assim, fazer essas orações, então eu chego e só falo, oi Jesus, é o Zé, tudo bom? E vou embora. É a oração que eu faço. E aí dizem que ele depois ficou doente, né? Ficou internado, e aí as pessoas lá no hospital, né? Depois que ele ficou aquele tempo todo ali, ficaram assim, contagiados com a maneira dele estar junto às pessoas. E aí foram falar com ele, poxa, mas você não recebeu nenhuma visita? Eu falei, não, eu recebo todos os dias, né? Ele ficava com a cadeira assim, mas a cadeira sempre esteve vazia. Eu falei, não, todos os dias também, então Jesus vem e fala, oi Zé, é Jesus, tudo bem? E essa ligação, né? Tem até uma outra historinha que conta também, aliás, lá, de Leão Tolstói, né? O grande escritor, ele dizia que, num dos seus livros, ele fala que, de repente, o padre chegou convocando todas as pessoas para irem à igreja, para irem orar, rezar. E quando ele chegou para o homem, falou assim, vamos lá orar. Ele falou assim, não, mas eu não posso, porque agora eu tenho que arar. Aí eu falei, tudo bem então, porque arar também é orar. Aí a gente vai perceber que Deus está em tudo, Deus está em todos. Deus está presente, né? Em toda a sua criação. E tem uma outra historinha também que conta-se, que um homem chegou também assim de manhã, estava um dia iluminado assim, e os sinos já tocavam, as melodias, estava se preparando para a missa, né? Aí ele foi chegando, antes dele entrar na igreja, ele olhou e percebeu que debaixo de uma árvore assim, tinha um jovem, e ele escutava um zum, 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 né? Ele falou, mas o que será que está acontecendo? Aí ele chegou perto assim, o jovem estava assim, com um cajado, ele estava assim, cuidando de algumas ovelhas, alguma coisa, e ele ficava, né, aquele barulhinho assim. Aí ele chegou mais perto, ele percebeu, o jovem estava falando assim, A, B, C, D, era o abecedário todo. Aí ele falou, mas o que acontece? Ele ficou esperando o jovem sair daquela concentração, daquele envolvimento, e aí ele perguntou, e aí meu jovem, o que você está fazendo? Ele falou assim, sabe o que é? Eu tenho que cuidar das minhas ovelhinhas aqui, e não me dá tempo de ir até a igreja, e também não sei falar aquelas rezas bonitas que vocês fazem. Então, como eu sei que Deus sabe de tudo que eu necessito, eu estou aqui recitando o abecedário, porque eu sei que Ele vai colocar as letras, né, nas posições certas para atender às minhas necessidades. Então, é uma colocação assim que a gente fica refletindo, né? Da mesma forma que essa música, que todos nós nos envolvemos quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo, né? E elevo o meu pensamento, peço ajuda por meu sofrimento, pois Ele é o Pai, né? Ele sabe o que pede o meu coração, né? E vai assim por diante, né? Fazendo essa ligação, sem necessidade de palavras bonitas, de nada, né? É apenas essa ligação, é o Pai. É como nós falamos, que nós todos somos como aqueles filhos pródigos, de volta para o Pai, né? E aí o Pai nos recebe de braços abertos, para que a gente... Ele nem pede que nós falamos nada, porque a gente vai ensaiando antes, né? Lembra o filho pródigo? Diz Santo Agostinho que ele, quando caiu em si, né? Que ele havia se distanciado do Pai. Lá naquela parábola podemos entender o Pai como sendo Deus. Ele havia se distanciado. E aí ele fica ensaiando, não, eu vou voltar e vou falar assim, Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, né? Mas o Pai nem deixa ele fazer essa colocação. O Pai o recebe, já chama as pessoas para lhe darem o anel, para lhe darem a roupa, as sandálias, ou seja, fala assim, não, você é o meu filho, continua o meu filho. Então,
a gente vai perceber que, como diz a espiritualidade, né? Conta-se, irmão X, ele narra uma história que chegou um homem lá no céu, né? Próximo do céu, nos limites do céu, e ele chegou com uma roupa toda branca, bonita, né? E ele queria ir adiante. Aí o mentor que estava ali falou assim, olha, infelizmente eu vou ter que fazer algumas perguntas para ver se você realmente praticou todo bem, se foi um homem de bem lá na terra. Aí começou a fazer um monte de perguntas para aquele homem. Então ele perguntava, e então, lá na terra, você honrou o pai e mãe? Ele, sim, todos os dias da minha vida. E você fez a caridade para as pessoas necessitadas? Sim, todos os dias da minha vida. E foi fazendo várias perguntas, e o homem sempre respondia afirmativamente. Mas o anjo ficou assim com aquela indagação, puxa, mas tem alguma coisa errada, né? Aí depois de fazer várias questões que aquela criatura respondeu, aí ele fez a pergunta final. Falta só essa pergunta. O meu amigo já trabalhou no inferno? Aí ele falou, não, de forma alguma. Isso é uma insensatez. Como é que eu poderia trabalhar no inferno, né? Onde a gritaria, a zombaria, as pessoas me criticando, me julgando, me atando os pés e eu não podendo fazer o que eu quero. De forma alguma, nunca trabalhei no inferno. Aí o anjo falou assim, então te falta semelhante serviço para ir mais adiante. Aí ele falou assim, não se esqueça, né, que nós todos temos que fazer o que podemos, o que necessitamos fazer lá na terra, que é o inferno criado por nós mesmos, né? Não te esqueças que o sol que está a tantos quilômetros distante, né, daqui da terra, lança os seus raios luminosos ao mais profundo abismo. Não te esqueças então que o céu nunca perde o inferno de vista. Então você tem que retornar e agora ajudar as pessoas que estão lá. Quer dizer, é uma maneira que a gente sempre vai interpretar dessa forma, né? Agora sim, né? Vou lá para as regiões felizes. Não, nós temos muitos débitos para com o planeta, né? É por isso que o Espiritismo, ele nos fala, né? Que nós temos que seguir Jesus. Jesus, quando foi se despedir dos seus discípulos, ele falou assim, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E, né, lógico, lá onde eu estarei, vocês também estarão. Aí Tomé, era aquele que tinha que ver para crer, né? Ele não acreditava, ele falou assim, mas Senhor, como é que a gente vai? A gente não sabe o caminho. E Jesus falou assim, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele nos mostrou essa rota que nós temos que seguir, né? E ele foi bem claro, né? Quando ele falou lá no Sermão da Montanha, né? Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, né? E ele também fez a colocação, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos inquieteis, né? Porque essa preocupação com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, porque a cada dia basta o seu mal. Ou seja, ele dizia para nós que nós temos que ter essa fé em Deus, que Deus é a providência, né? Ele nos provê em tudo que necessitamos, para que a gente consiga. E aí ele cita lá as aves do céu, os lírios do campo, como a demonstrar que Deus está em todas as coisas, e Ele serve a tudo e a todos, né? É que nem aquele poema de Gabriela Mistral, toda a natureza é um hino de servir, serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva, tudo serve na natureza. Deus, nosso Pai, serve-nos todos os dias. Poderia até se chamar o servidor e tem seus olhos fixos em nós, né, nos perguntando a cada dia, a quem serviste hoje? A teu pai, a tua mãe, a teu amigo. Então, essa presença de Deus está em tudo e em todos, né? E sempre nós receberemos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa ação também. É por isso que no Espiritismo, a gente aprende lá, com Kardec, no capítulo 15, como é que nós vamos nos salvar? Ele não fala lá fora da igreja não há salvação, ou fora do Espiritismo não há salvação. Ele fala fora da caridade não há salvação. Porque a gente sabe que a caridade, como diz Joana de Ângeles, ela fala assim, o amor é a alma da vida, e a caridade é a vida da alma, ou seja, é colocar esse amor em movimento. Por isso, todas as casas espíritas, todas as instituições que colocam Deus, Jesus, né? Jesus lá na sua porta dizendo, que buscai? Ele tem aquelas obras, né?
de assistência, a fraternidade se faz presente para, de alguma maneira, diminuir, né, ou equilibrar aquela balança, né, aquela balança da miséria social, né, tão desequilibrada, né, para que nós possamos ajudar as criaturas que estão à nossa volta. É por isso que nós estávamos ouvindo aqui as melodias, sempre falava, né, fazia essas colocações, ajudar o próximo. Por isso, Jesus faz essa nossa ligação com Deus, para que a gente consiga realmente perceber que todos nós estamos ligados, né? Paulo de Tarso, ele dizia, em Deus nós nos movemos e existimos. E ele também fazia algumas colocações estranhas, né? Ele dizia assim, que nós devemos atentar mais para as coisas que não se veem do que para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras e as coisas que não se veem são eternas. Aí a gente vai perceber, estudando, falando de física quântica, de mecânica quântica, enfim, essa coisa assim, que é até difícil para a gente, mas não vamos entrar, né, em muitos detalhes, a gente vai perceber essa aproximação e essa veracidade, né, em tudo isso, né? Então a gente vai perceber que nós todos somos energias, né? Aí a gente aprende, né, tanta coisa, e já a doutrina dos espíritos já nos trazia tudo isso. E quando ela fala então da ação da prece, do mecanismo, que fala que cria-se essas correntes, né, essa corrente fluídica, essa ligação que nós podemos ter com a espiritualidade, aí a gente vai perceber realmente que nós todos somos essas criaturas, filhos de Deus, e que nós temos que acreditar firmemente em tudo isso, né? Só que a gente acaba se perdendo, acaba se deixando levar, né, pela ilusão, por tudo aquilo que para nós assim ainda é aquela coisa aparente dos nossos olhos, né? Nós não temos ainda aqueles olhos de amor que Jesus pediu, aqueles olhos de misericórdia para realmente procurarmos nos transformar. A gente vai perceber, quando estudamos a série de André Luiz, que ele traz várias explicações. Aquela série, em todas as lições, tem alguma coisa que fala da oração. Por exemplo, aquela oração coletiva em nosso lar, né? Aí ele fala assim, que se formava assim um símbolo, né? Uma imagem, um coração azul, caía flocos de neve, né? Que era formado por aquela... Ou seja, então a gente vai perceber que essa oração, essa ligação, realmente ela vai fazer uma transformação, uma modificação. E aí a gente começa a ouvir, a gente sempre ouve de uma forma assim, não, porque tudo nasceu da palavra de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Quer dizer, era aquele pensamento, né? Aquele pensamento de Deus. Imagine Deus, aquela energia, aquela força poderosa no universo. Agora, e nós? Será que nós temos essa força também para modificarmos o que ocorre à nossa volta? Nós somos participantes, né, de toda essa obra de Deus. Nós estamos aqui, enfim, para fazer essa diferença, para realmente nos aproximarmos. Nesse livro que eu trouxe aqui, de Rejubilat em Deus, Joana de Ângeles, ela diz assim, ante as gloriosas luzes da cultura e da civilização odierna, o ser humano contempla os espaços infinitos e deslumbra-se com as galáxias que pulsam no universo, num ritmo melódico de incomparável beleza, enquanto as micropartículas prosseguem no seu grandioso mistério de aglutinar-se, congelando-se para surgir em formas fascinantes que dão sentido à vida física. Em tudo e em toda parte, a beleza e a harmonia demonstrando a extraordinária capacidade do pensamento divino, no qual o concerto sinfônico do cosmos deslumbra e comove o ser humano, ao mesmo tempo extasiando-o ante a impossibilidade de compreender a soberana criação. Quer dizer, se a gente for ver Deus, a gente vai ver Deus nas galáxias, no macrocosmo, né? Mas também na planta, na areia, enfim. Eu me recordo que uma das histórias que irmão X conta, ele diz que tinha uma pessoa aqui na Terra que ela viveu 60 anos, desencarnou, e aí quando ela estava no plano espiritual, ela teve assim uma alegria imensa, né? Ela ia participar de uma assembleia, de uma palestra, que seria proferida por Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, né?
E ele, quando aqui na Terra, ele estudou a biografia, a vida de Santo Agostinho. Aí ele ficou aguardando, né? E ali ele contou que havia todas aquelas criaturas que estavam ligadas de alguma forma a Santo Agostinho, pessoas da Gália, de outros lugares, onde Agostinho havia trazido a sua mensagem. E aí, quando ele terminou a palestra, esse homem chegou e se ajoelhou diante de Santo Agostinho. Aí ele falou assim, mestre, ou um santo para ele, né? Falou assim, eu estou aqui, desencarnei, vivi 60 anos na Terra, nessa última encarnação, e dos 60 anos, 30 deles foram estudando a sua história, a sua vida. E eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. Qual foi a maior lição que o Senhor teve quando encarnado aqui na Terra? E aí diz que Santo Agostinho falou, né? Que Deus está aí. Ele foi fazendo várias colocações, eu estou sintetizando, mas é uma história muito interessante. E ele diz assim que, ele dizia, né? Porque Santo Agostinho, ele teve a oportunidade de participar até da formação de outros mundos, de outros planetas, segundo as narrativas da espiritualidade. E aí esse homem perguntou para ele, ele falou assim, olha, tendo essa oportunidade, essa graça que Deus me deu de auxiliar, eu vi a presença de Deus no macrocosmo. Ele vai falando das galáxias, de tudo que existe no universo e tal. Aí ele fala assim, mas também, vindo aqui, eu vi a presença de Deus, né, no grão de areia, na gota d'água, enfim, tudo isso. Mas a maior lição da minha vida foi a minha transformação moral. Eu era contado como um dos maiores pecadores aqui na Terra. E, no entanto, consegui, graças, né, a Jesus e graças à misericórdia, né, de Deus, conseguir essa minha transformação moral. E aí, irmão X diz que quando ele começou a falar aquilo, aquelas palavras começaram a vibrar de uma forma diferente e seguirem em direção às zonas umbralinas, chegando como um sopro de esperança e renovação a todas as criaturas que se encontravam por lá. Aí ele diz que aquelas pessoas que estavam aguardando alguma luz, alguma coisa, perceberam, porque se ele, que se contava como um dos maiores pecadores, ele conseguiu alcançar e se transformar, todos também teriam essa oportunidade. Deus dá essa oportunidade para todos, para que a gente consiga realmente nos transformarmos. Então, são essas histórias assim que fazem a gente refletir, a gente analisar, para que a gente realmente consiga, né, perceber o que é que nós estamos fazendo aqui. É preciso, é claro, a fé, né? Marco Prisco diz que a fé ilumina qualquer caminho e a dúvida atormenta em todo lugar. Então, a prece, nós temos que ter essa condição em nós, que a prece ela tem um poder, e ela está no pensamento, e não depende de palavras, nem de lugar, nem de momento em que é feita, né? A gente vê, quando eu falei das religiões, das tradições, cada um tem uma maneira de ser, né? Cada um tem os seus rituais, tem os seus dogmas particulares, cada um tem, né? Temos lá o Alcorão, temos livros, né? Tantos livros aí para se aproximar. É como diz aquele ditado iraniano, né? A verdade. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele falou isso, ele estava lá diante dos fariseus, e eles falaram assim, mas como? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, e não somos escravos. Mas Jesus falou, aquele que está em pecado, é escravo do pecado. E invariavelmente ele falava dessa verdade, né? Mas tem um ditado, acho que iraniano, que diz que essa verdade é que nem aquele grande espelho de Deus, né? Que Deus deixou cair na terra e cada um encontrou o seu pedacinho. Só que acha que a verdade está ali naquele pedacinho. Nós no Espiritismo, logicamente, também podemos achar que até um pedacinho um pouco maior, né? Porque a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. Tem até uma casa espírita no Rio Grande do Sul que diz assim, todas as religiões levam a Deus, mas o Espiritismo é o caminho mais curto. Aí a gente percebe, né, essa nossa condição ainda, né? Então, nós temos que buscar, então, essa ligação com Deus sempre, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, nós temos uma coletânea de preces espíritas. Não que haja necessidade de ter essa forma, essa coisa, é só uma maneira da pessoa se ligar. Então, tem os preces
como dizemos, amanhã, dia dos finados, tem lá a prece pelos desencarnados, a prece até pelos nossos obsessores, por tudo, né? Tem vários tipos de prece, numerosas preces, né? Preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, preces pelos doentes e obsediados, né? Madre Teresa, ela dizia assim, que o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor e o fruto do amor é o trabalho. Só como um registro, tem um livro de Washington Luiz Nogueira Fernandes, um que faz a biografia e fala muito do Divaldo, que ele lançou também, quando ele fala a prece segundo os espíritos. É um livro que traz assim gênero literário, gênero poético, todos os tipos de prece, para cada gosto. E ele faz algumas explicações. Aliás, ele tem um outro livro que ele faz as ligações e dá a explicação das mensagens de Vitor Hugo, né, através das mensagens de Divaldo Franco também. Quer dizer, então nós temos muito, né? Só que nós temos que realmente perceber que Deus está dentro de nós. Essa confiança vai fazer com que a gente consiga realmente ter condições, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, confiar em Deus, confiar em nós, né? Que nós temos uma parcela de Deus em nós. Confiar significa orar, e orar significa confiar. A outra lição que está aqui nesse livro fala da psicologia da oração, quando diz assim, que a oração é o mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Olha, orar é subir, né, ou ascender na escala vibratória da sinfonia cósmica. Então, ela diz que, em face desse mecanismo, torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece, sua finalidade e a maneira mais eficaz, através da qual se pode alcançar o objetivo desejado. Inicialmente, orar é abrir-se ao amor, ampliar o círculo de pensamentos, de emoções, liberar-se dos habituais e viciosos, a fim de criar-se novos campos de harmonia interior, de forma que todo o ser beneficie-se das energias auridas durante um momento especial. Segundo, logo depois, ampliar o campo do raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas. Predispor-se, aceitar todas as ocorrências que dizem respeito ao seu processo evolutivo, mas rogar compaixão e ajuda, a fim de errar menos e acertar mais, e de maneira edificante o passo do bem. Terceiro, por fim, iluminado pelo conhecimento da própria pequenez ante a grandeza do amor, externar o sentimento de gratidão, a submissão jubilosa às leis que mantêm o arquipélago de astros e a infinitude de vidas. Tudo ora no cosmos, desde a sinfonia intermina dos astros em sua órbita, que mantém a harmonia das galáxias, quanto os seres infinitesimais no mecanismo automático de reprodução, fazendo parte do conjunto e da ordem estabelecidos. Então, a gente vai ver, né? E vai perceber essa presença de Deus. Houve uma época em que nós estávamos estudando um livro chamado O Tesouro dos Espíritas, um livrinho pequenininho, né, de Miguel Vives. E naquela época, um dos estudos falava como é que a gente ficaria perante Deus. E eu escrevi alguma coisa sobre isso, assim, perante Deus. Quem conhece esta doutrina, seja o indivíduo que for, religioso, ateu, ou até livre pensador, reconhece a mão divina nas obras do Criador. Aos seus olhos, vê-se abrir vasto campo de lições que o levam a prosseguir sempre em investigações. Em tudo começa a ver sempre a grandeza de Deus, que com bondade e poder sempre ampara os filhos seus.
é muita justiça e amor a irradiar tanta beleza que vemos a mão do Criador olhando para a natureza. Perante Deus, o espírita deve sempre se portar com gratidão infinita e como bom filho o amar, sua grandeza adorando, respeitando sua onipotência, sua sublimidade, amando em toda a sua existência. Então devemos manifestar nosso amor e adoração e como bom filho demonstrar sempre a nossa gratidão. Sempre ao Todo-Poderoso devemos agradecer. O Pai sublime e amoroso não podemos esquecer, pois sempre necessitamos atrair sua influência e aos bons espíritos rogamos nos guiar a consciência. Então é essa busca, né, de fazer essa ligação. E eu citei a música lá, Quando Eu Quero Falar com Deus, como um momento assim que a gente se envolve com aquilo, né? A gente começa, quer queira, quer não, a gente também começa, porque é a maneira que a gente faz, né? Essa ligação, né? Às vezes a gente fala, às vezes a gente se cala, às vezes a gente chora. Vai depender então do nosso estado emotivo, daquilo que está passando por nós. Da mesma forma, quando ouvimos a Nossa Senhora, né? A mesma coisa. Né? É a presença de Maria Santíssima estendendo esse manto de misericórdia a todos nós. Né? Então, nós temos na doutrina espírita todas essas colocações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo de nós, que nós possamos realmente buscar. Agora, é claro, tem a oração dominical, né? Não podemos nos esquecer que todos os dias nós a repetimos. E conta, sim, mais uma vez lembrando as psicografias, né, de Chico Xavier, essa através do espírito Humberto de Campos, né, irmão X, quando ele diz que Jesus passando aqui no meio de nós, estava lá junto a Pedro e tudo mais, e ele curou a sogra de Pedro. Ela passava por um problema de enfermidade e ele curou. Até muita gente... E ela ficava, né? Porque era uma mulher assim, que ela sempre participava das coisas, e ela falava, ela dava suas opiniões. Ela participou do primeiro evangelho no lar, lá, que Jesus fez na casa de Pedro. Né? Aliás, a maneira de nos ligarmos a Deus é também implantarmos o culto do evangelho no lar, manter, fazer por merecer, preservar esse laço, esse vínculo, né? Fazendo o evangelho no lar. Então, conta-se que essa mulher, a sogra de Pedro, depois que ela ficou curada, ela chegava para Pedro todo dia, né? Poxa, Pedro, você é assim com ele, poxa, pede para ele melhorar a nossa vida. Ele, né, é o rei dos reis, o mestre dos mestres. Ele tem essa ligação com Deus, ele vai poder modificar a nossa vida. Olha, a nossa vida é tão difícil, eu fico cavucando a horta todo dia. E ela ficava todo dia, e Pedro ficava... Ele não queria, lógico, ele sabia que Jesus trazia tudo na hora certa, né? Até muita gente fala assim, acho que foi por isso que Pedro negou Cristo, né? De tanto ouvir as palavras da sogra. Mas não, Pedro ficou esperando um momento oportuno para perguntar para Jesus. Aí eles estavam indo para lá e para cá, e aí então Pedro chegou e perguntou para Jesus, mestre, todas as nossas orações são atendidas? E Jesus falou, sim. Todas as nossas orações nunca ficam sem respostas. Todas elas são atendidas. Aí ele falou, mas Senhor, então como tem tantas diferenças? Olha só, né? Alguns levam uma vida tão difícil. Eu mesmo fico lá, né, pescando, né, uma vida dura. Enquanto Levi, só porque tem um pouco mais de estudo, ele leva uma vida tão fácil, cheia de comodidades. A minha mulher fica lá carpindo, né, a horta, enquanto Joana de Guza tem um monte de criadas, de servidoras ao seu lado, ajudando. Aí Jesus falou assim, mas Pedro, nós temos que entender que nós todos somos servidores de Deus, trabalhadores de Deus. Você acha que Joana de Guza vai ficar a vida toda nessa vida? Ou mesmo, Levi, hoje você é pescador, né, de peixes, mas amanhã você vai ser um pescador de almas. Enfim, todos nós temos que perceber que nós todos temos a oportunidade que Deus nos dá na nossa vida. Eu falo, mas também por que tanta diferença?
Ele falou assim, Pedro, por que é que você tem saído tão desalentado quando você faz a oração? O que é que você tem pedido nas suas orações? O atendimento aos seus caprichos imediatos ou realmente aquela necessidade de ter força, de ter confiança para atender o bem comum? Aí ele falou, mestre, eu sempre peço para que ele melhore os meus caminhos, aplane a minha vida, traga mais tranquilidade. Aí ele falou assim, então Pedro, você tem que modificar essa sua forma de pensar, de pedir, de rogar. Aí então, foram falando, eu estou sintetizando, assim, mas é uma história muito interessante. E aí então chega um momento, os outros que estavam do lado, que também se sentiam naquela condição, falaram assim, então Senhor, ensina-nos a orar. Foi aí então que Jesus trouxe aquela mensagem mais concisa, mais sintetizada, e aquela que realmente vai fazer com que nós nos aproximemos. Ele trouxe a oração dominical e começou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aí tem todas as explicações, né? De todas as palavras. Tem uma explicação para tudo isso. E aí então ele deixou aquela mensagem para os seus discípulos, seus apóstolos. E aquele que era o que escrevia sempre as mensagens, deixou gravado para sempre. E hoje a gente repete, né? Todos os dias a gente faz essa repetição dessas mensagens, e aí a gente vai perceber que existem inúmeras, né? Nós temos no meio espírita mesmo a prece de Cáritas, né? Deus, né? Dai força ao que passa pela provação, dai luz ao que busca a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. E aí a gente vai perceber que a caridade está sempre presente, né? Para que a gente consiga realmente nos transformarmos, nos renovarmos. Então essa ligação com Deus depende de nós elevarmos o nosso pensamento. É o poder do pensamento, é essa necessidade de percebermos realmente que todos nós podemos nos transformar, que todos nós podemos nos modificar, que todos nós podemos realmente manter essa ligação, né, essa conexão com Deus. Nós vivemos invariavelmente conectados, né? O Enio aí é um exemplo disso, né? É um estudioso do assunto aí das mídias e tudo mais. A conexão com as redes, com a internet, as redes sociais. E a gente percebe, eu me recordo quando a gente falou da parábola do filho pródigo. Então imagine que se naquela época, naquela época não tínhamos, né? O WhatsApp, essas coisas que tem hoje, essas modernidades, né? Porque o pai ficou preocupado, né, quando o filho saiu. Hoje os filhos vão lá fazer intercâmbio e a gente pega assim aquela maquininha pequenininha assim, clica assim, tal, já aparece lá, né, a localização, onde está, o que fez, qual foi. Você fica mais tranquilo, mais aliviado, né? Já aquele pai não, né? Ele ficou preocupado. Será que o filho vai voltar? Será que não vai voltar? E ele ficava todo dia olhando assim no horizonte assim para ver se o filho ia voltar. Ele sabia que o filho iria voltar. Quando ele caiu em si e falou, pai, pequei contra o céu, ele ficava assim treinando, né? O que ele iria falar com o pai? É a nossa volta também. Se tivesse isso, né? Agora a gente imagina, né, que tudo aqui é uma cópia do que tem no plano espiritual. Será que não existem esses aparelhos, assim, de uma forma que faz com que nós estejamos sempre sendo monitorados e assim, ligados, né? A gente sempre tem que entender, né, que Deus está ao nosso lado, no meio de todos nós, né? Em todas as coisas. Então eu falei dessa conexão, porque a gente fala que nós todos temos as nossas mentes interconectadas, né? Tanto com a espiritualidade, amiga que está ao nosso lado, e é lógico, tem essa hierarquia, né? Das correntes, né? Que se vai até chegar lá no Criador. E que nós possamos então nos ligar a Deus, para que nós possamos realmente alcançar essa nossa transformação, essa nossa modificação e percebermos. Eu me recordo que certa vez, o Divaldo Pereira Franco, ele contou uma história, que ele estava, acho que no México, e por causa do clima, do tempo, ele ficou doente, ficou mal. E aí Joana de Ângeles veio chamá-lo para a palestra que ele iria fazer imediatamente. E ele falou assim, mas minha irmã, olha como é que eu estou. Ele estava de cama, né, muito mal. Ele falou assim, eu estou
ele falou uma porcentagem, não sei quantos por cento morto, né? 50% morto, estou doente, ruim. Aí ela falou assim, eu estou 100% morta, e eu vou, por que você não vai? Levante-se, vamos! E aí disse que ele foi, e aos poucos ele foi se melhorando, né? Foi percebendo a modificação que havia em si. E aí então, nessa mesma noite, ele começou a escrever, através de Joana, o livro O Filho de Deus, quando dizia assim, você é filho de Deus, herdeiro do universo. Quer dizer, então nós todos somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo, né? Só que a gente ainda se perde, né? A gente ainda não conseguiu realmente essa nossa condição de perceber o potencial infinito, né, que nós todos temos dentro de nós. Então a gente acaba se perdendo, né? Então, que nós possamos realmente fazer essa ligação com Deus, para que a gente consiga realmente nos modificar, nos transformar. Nós temos várias assim, lições que nos chegam através da oração. Chico mesmo, quantos exemplos ele nos trouxe, né? A medicação pela fé, que foi até contada lá na Semana Espírita de Santo André, as mensagens de André Luiz, quando ele nos fala lá das preces intercessórias, e a gente percebe então todo o que ocorre, né? Quantos médicos, né? Eu me lembro de Álvaro Abezum Júnior, que ele fala, né, de pesquisas que foram feitas, daquelas pessoas que têm realmente uma religiosidade, uma busca pela oração, a transformação, a modificação que ocorre, mesmo nos problemas físicos que a pessoa tem. O próprio médico lá muito conhecido, né, Jim Ornish, né, que é lá dos Estados Unidos, que era o médico particular do Bill Clinton, e ele falava que o amor dá uma sobrevida às pessoas. Ele também percebeu isso, e ele sempre trazia nas suas mensagens essa maneira de nós realmente procurarmos perdoar, amar e nos aproximar de Deus cada vez mais. Então, que nós possamos continuar ligados, que nós possamos, qual seja, né, a maneira de nós colocarmos, que possamos falar com Deus, que possamos nos aproximar de Deus, como verdadeiros filhos pródigos, né, que nós todos somos. Eles falam até que aquela mensagem dos anjos decaídos é a forma de dizer dos filhos pródigos, né, que estão procurando voltar para Deus. Nós viemos de lá, de onde a luz nasce desse mesmo. Essa volta que é muito mais difícil. Então, que nós possamos realmente nos transformar, nos renovar e manter essa ligação com Deus. E ao encerrarmos, então, essa presente exposição, como nós falamos, né? Lá do capítulo 15 também, quando Kardec fez a colocação, fora da caridade não há salvação, e Joana de Ângeles diz que o amor é a alma da vida, e a caridade é a vida da alma. Aqui, nesta casa de orações, nós vamos encerrar a presente exposição, lembrando uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Irene de Souza, que ela diz assim para todos nós. Porque a gente sempre busca, né, nos aproximar de Deus. Eu falei lá das redes sociais, eu vi uma mensagem do José Carlos de Luca, quando ele falou, ele postou o que ele comentou numa das suas últimas colocações aí na rádio, acho que na Rádio Boa Nova. Ele disse assim, eu me recordo, e eu quero encerrar lembrando também dessa mensagem. Ele colocou algumas palavras de Emmanuel, quando ele diz assim, há muita gente que te ignora, entretanto, Deus te conhece. Há quem te veja doente, Deus, porém, te guarda a saúde. Companheiros, existem que te reprovam, mas Deus te abençoa. Surge quem te apedreje, Deus, no entanto, te abraça. Aparece quem te abandona, entretanto, Deus te recolhe. Há quem te prejudique, mas Deus te aumenta os recursos. Há quem te fira, e, no entanto, Deus te restaura. Seja qual for a dificuldade, faze o bem e entrega-te a Deus. Então, quando ele diz assim, que há companheiros, existem companheiros que te reprovam, mas Deus
te abençoa. É como aquele filho, né? Aquele pai da parábola do filho pródigo, né? O pai abençoa. Então Deus nos abençoa sempre. E Irene de Souza Pinto, através de Francisco Cândido Xavier, ela traz uma mensagem que diz assim, e com a qual vamos encerrar a presente exposição. Ela diz: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança, que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as aflições, as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo o que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então, que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Um bom final de semana a todos.